Olá, pessoal, eu sou Tino Freitas e estou aqui participando da jornada literária Histórias na Sua Escola, e hoje a gente vai ter uma conversa aqui com o Marco Miranda. O Marco é escritor, redator, designer gráfico e também padeiro. Falta dizer que ele também agora é vovô, coisa bacana, né? Vamos falar disso também. Ele é autor de diversos livros para a infância, dentre eles O Paradeiro do Padeiro, que em 2022 completa 20 anos de edição. Em 2015, o trabalho do Marco foi vencedor do prêmio Off Flip de Literatura, categoria Infanto-Juvenil, com o livro A Fuga dos Sapatos. Suas histórias, normalmente narradas em versos, levam encantamento e alegria para leitores de todas as idades, em leituras autônomas, mas também nos encontros com o autor nas escolas e nos diversos eventos e projetos literários que participa no Distrito Federal e em outras regiões do país. Eu quero dizer aqui também que sou um leitor do Marco, tanto como leitor primeiro, que gosta de ler boa literatura para a infância, como também mediador. Já li demais os livros do Marco para as crianças, em projetos que trabalho como roedores de livros. E aqui nesse encontro, a nossa proposta é uma conversa sobre o trabalho do escritor, as impressões. Então, seja bem-vindo, Marco. Opa, muito obrigado, Tino. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e saber que essa nossa conversa vai chegar ao ouvido das crianças e que a gente vai poder trocar ideia, entender um pouco mais sobre o processo, sobre o que é escrever para a infância. Vamos lá. Opa, beleza, então. Vamos lá. A nossa jornada, Histórias na Sua Escola, ele tem uma proposta de levar, né, o escritor, sua obra, até os leitores na escola, né, esse contato direto com quem faz a literatura, também com os narradores, né. Aí eu queria saber de você, Marco, quando você era miúdo, pequeno, estudante, né, você chegou a ter na sua escola a visita de algum autor? Se teve, conta aí pra gente, bom, se você lembra quem era, como é que foi essa visita, e se não teve, me diz assim, conta pra gente, hoje, se você pudesse voltar no tempo com a bagagem que você tem hoje, nesse retorno àquele Marco menino na infância, na escola, que escritor que você gostaria de receber na escola e por quê? Essa pergunta, infelizmente, eu vou responder que eu nunca tive a presença de um autor na escola. Eu estudei aqui em Brasília, cidade que eu vivo, né, e desde sempre eu estudei aqui, e num período onde não havia condição, os tempos eram outros, e não tinha essa possibilidade de levar o autor na escola. Então, assim, inclusive até a sexta série eu nunca tinha tido contato com um autor diretamente na escola, né? Só depois que eu passei a frequentar feiras de livros que eu comecei a ter contato com os autores. Mas na minha época, se eu pudesse trocar ideia com um escritor, eu gostaria que Monteiro Lobato tivesse visitado a escola. Deixa eu te explicar por quê. Porque eu me achava o próprio Pedrinho, eu me sentia o Pedrinho. Eu morava na Vila Planalto, aqui em Brasília, e era um local cercado por quintais maravilhosos, pelo cerrado. Então, a minha vida de garoto era muito a vida do Pedrinho, e eu me achava muito Pedrinho. Embora eu não tivesse lido o livro, eu tinha acesso ao programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então aquilo ali assim, foi alimentando minha imaginação e eu achava fantástico saber que existia um personagem parecido comigo. Eu me via no Pedrinho. E com certeza, se eu tivesse que escolher um autor na minha escola, teria sido o Monteiro Lobato na época, porque eu iria até perguntar, vem cá, você se inspirou em mim para fazer esse personagem? Só que não seria só em mim, né? Todos os meus amigos da época eram meio Pedrinho. Eu gosto muito da ideia dessa viagem de, poxa, eu queria encontrar com determinado autor. E eu lembro que, lendo sobre Monteiro Lobato, Marco, tem uma eu acho que na Brasiliana, enfim, uma dessas brasilianas, são esses livros que guardam a memória do Brasil, artística, né? Tem um caderninho que foi um bloco de autógrafos do Monteiro Lobato, que ele deu para uma criança, eu não lembro se um menino ou uma menina. Então, não sei se ele
foi numa escola, ou se particularmente ele deu. E aí o bloco de autógrafo é o seguinte, ele autografa para a criança várias vezes, incorporando as personagens que ele criou. Olha que maravilha. Então, nesse bloco você tem o autógrafo da Emília, e aí uma frasezinha que tem a ver com a Emília, do Visconde, do Rabicó, eu não lembro se do Pedrinho, da Narizinho, mas acho que tem da tia Anastácia. Ele vai brincar com isso, cara. Eu acho tão, tão importante essa hora do autógrafo, e fico aí me ajudando agora você falando do Pedrinho para ele, e ele ali caprichando no autógrafo do Monteiro Lobato, mas dizendo assim, olha, o Pedrinho também está autografando aqui, muito legal. Mas olha, eu tive essa experiência depois de adulto, foi quando eu encontrei o Maurício de Souza, aqueles encontros que eu estava numa tarde de autógrafo, e ele me perguntou qual era o personagem preferido, e eu falei, Chico Bento. E ele fez um autógrafo como se fosse o Chico Bento falando comigo e tudo, eu guardo com muito, muito carinho esse autógrafo todo. O Maurício Souza foi a única pessoa que encontrei e que travei, assim, cara, eu não tive essa coragem. Viajamos juntos no avião para um evento, ele de um lado, do outro, assim, ombro a ombro, com um corredor separando, almoçamos no mesmo lugar 3 dias, quer dizer, almoçamos não, eu almocei, porque ele não almoçava, ele sentava, e era um lugar restrito aos autores convidados do evento, e todo mundo, naqueles 3 dias, fazia fila ali para ele autografar, e ele fazia essa pergunta, qual é o seu preferido, e autografava, e eu com vergonha disse, eu queria que ele tivesse um tempo para almoçar, eu digo, não vou atrapalhar o almoço do cara, né, e aí perdi, eu iria falar do Horácio, para mim o meu personagem mais querido dele, mas esse é o bacana, quando a gente encontra os leitores também, ou os nossos autores favoritos, a gente sabe, por essa vivência nossa, por esse desejo nosso, quão importante que é esse contato, sejamos nós os leitores ou sejamos nós os autores, né? Sim. Muito bacana. Pensando nesse formato do encontro, Marco, a jornada literária, que é Histórias da Sua Escola, ela promove várias ações, né? Nesse formato de contato entre escritores, narradores, que são os contadores de histórias, e os autores, e as crianças e professores, enfim, encontros na escola. Você acredita que ações como essa, que acontecem com a jornada, com outros eventos, enfim, que eu penso que quanto mais se tem eventos, melhor ainda, mas você acredita, de fato, que ações como essa, que promovem o encontro, eles ajudam na formação desse aluno leitor e que isso tem uma certa importância na formação como cidadão? Como é que você vê esses programas? Olha, Tino, eu acredito totalmente que influencia, porque assim, é muito bom você ter o contato com seu ídolo, né? Eu estou nessa correria de escolas, de visitar escolas, que é a parte mais legal de escrever, que eu acho, é visitar escolas. E quando eu estou ali em contato com as crianças, respondendo, ouvindo, escutando, eu percebo que ali está se moldando um novo leitor e um futuro escritor também, porque em cada encontro, assim, depois de cada encontro, sempre tem uma criança que vem e fala, puxa, eu quero ser escritor como você também, porque eles descobrem um encantamento ali, e quando eu estou conversando com as crianças, eu procuro colocar que o fazer literário, embora nós saibamos que é um trabalho profissional, um trabalho muito sério, um trabalho que tem muita dedicação, mas naquele momento que eu estou ali em contato com a criança, eu procuro passar para ela que o fazer literário é algo prazeroso, é algo divertido, é algo fácil, que não precisa ter uma tensão para você escrever. E a partir desse nosso bate-papo, eu já percebo que eles começam a lançar ideias, eles começam a se lançar como autores, dizer que eles têm ideia para escrever o livro, começam a me contar sinopses e tudo. Então eu vejo assim que abre, é como se aliviasse a criança de uma tensão, tipo, meu Deus, um escritor aqui. E quando eles têm esse contato, acho que eles sabem, puxa, que legal um escritor aqui, então quebra um pouco esse gelo. E é muito importante, eu acho que eu poderia ter sido um escritor muito melhor e também muito mais cedo se eu tivesse tido esse contato com o autor na minha infância, né? Então, assim, é fundamental. E o que eu acho legal nesse projeto, especificamente, né, o Escritor na Escola, é que nós estamos vivendo um tempo diferente, onde o escritor ele ainda não pode estar de volta à escola presencialmente,
né? Então, assim, as novas tecnologias estão nos ajudando nisso, tá colocando o autor próximo do aluno e sem deixar perder essa chama, né, de incentivar a leitura. É fundamental, assim, projetos como esse são necessários e, assim, tem que multiplicar mesmo, e a gente tem que estar em contato com o leitor, porque também isso enriquece não só a criança. Eu, como autor, eu aprendo muito a cada visita em escola, a cada troca de ideias com as crianças, eu estou sempre aprendendo, inclusive sobre as minhas próprias histórias, que elas têm uma forma de ler e de me contar a minha história. Então eu começo a perceber coisas também. É fundamental, tanto para o escritor quanto para o leitor, para o jovem leitor. Super, super mesmo, também concordo contigo. E uma das atividades dessa jornada Histórias na Sua Escola é promover, Marco, uma das atividades da jornada, Marco, é promover um concurso literário. A gente faz uma provocação tanto na educação infantil, como no Fundamental 1, como no Fundamental 2. As crianças na educação infantil vão fazer desenhos, e a partir desses desenhos a gente vai construir um texto sobre a questão do meio ambiente, sobre animais de cerrado. Vamos ter um trabalho especial aí do Fundamental 1 e outro do Fundamental 2. Eu fico pensando que a oportunidade que a gente tem hoje de te ouvir aqui pode também servir de dicas, tanto para os professores como para os alunos que vão participar do concurso, sobre assim, o que será que precisa para a gente fazer uma boa história? Estou diante aqui do Marco, e o Marco tem livros que eu gostei, que eu ouvi, que eu conheci, ele brinca com a palavra, ele tem sonoridade, que gostoso isso aqui e tal. Então, talvez seja bacana você poder partilhar um pouquinho com a gente da tua experiência, dizendo assim, o que pode ajudar a quem está escrevendo a contar uma boa história? Bom, vamos lá então. Já que o concurso ele pega crianças, né, de todas as idades, eu vou começar falando assim, aquele texto básico que todos nós sabemos e que é para quem já sabe ler, para criança que já sabe ler. O primeiro caminho para se escrever bem é ler bem, né? É gostar de ler, é buscar, é encontrar um estilo de literatura que você gosta. Esse é o primeiro caminho para quem já sabe ler. Agora, para os pequeninos, é o treinamento do ouvido. Eles ouvindo as histórias, eles vão aprender a contar as histórias. A minha experiência própria eu sou neto de excelentes contadores de histórias. Minha avó contava histórias assim fantásticas e assim que até hoje eu guardo comigo essas histórias e a maneira que ela envolvia. Então eu comecei a aprender a contar a história, primeiro aprendendo a ouvir história. Depois que eu aprendi a ler e escrever, eu aprendi a escrever as histórias narrando as minhas férias na fazenda com meu avô. Então, mas eu conseguia narrar a partir da observação. Eu era uma criança muito observadora, então eu ia para a roça com meu avô, eu observava aquele caminho. Então, eu acho que você, assim, no geral, é você estar atento a tudo ao seu redor, né? Sei lá, de uma simples formiguinha tentando atravessar uma calçada pode dar pano para manga para uma história, né? Você pode, sei lá, fazer sua imaginação voar. Mas, para isso, é preciso também ter a palavra. Então, eu volto naquele velho chavão, assim, do leia, 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 não tenham preguiça de ler, crianças. Ler é super importante para você fazer qualquer coisa. Mesmo que você não queira ser um escritor, você vai ter a bagagem da literatura e isso vai transformar na criação daquilo que você quer fazer. Então, se você não sabe ler, peça para ouvir histórias, peça para alguém contar histórias, tenha sempre um livro por perto. Eu acho que, Tino, um livro puxa a imaginação para que outro livro nasça, sabe? Assim, um livro nasce de outro livro, uma história nasce de outra história. Então, é não perder esse fio, não romper esse fio. Se você você gosta mais de ouvir histórias, seja um bom ouvinte de histórias. Se você gosta mais de estar sozinho lendo uma história, seja um bom leitor de história. E depois tenha paciência para escrever. Depois aprenda a ouvir
e ler o que você mesmo está escrevendo. Leia 1, 2, 3, ouça 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, para você ir lapidando aquele texto, para você ir percebendo as coisas que estão faltando, as coisas que cabem naquela história. E aí eu acho que é isso. Assim, é muito prazeroso, mas assim, o exercício, o fazer literário é trabalhoso também, só que é um trabalho divertido, é um trabalho gostoso, é um trabalho que você vê ele surgindo a cada nova palavra, a cada nova frase. Eu não sei, assim, eu acho que é você se envolver por inteiro mesmo, como ouvinte ou como leitor, ok? Eu acho que a literatura tem a ver com você, sem querer aí, talvez eu querendo, está falando dos sentidos, né? A gente precisa aguçar aí os nossos sentidos para poder absorver as histórias que chegam para a gente, seja com o olhar, seja com os ouvidos, mas uma história a gente sente com a pele quando a gente está lendo e transpira de medo, ou quando a gente está ali, às vezes, lendo em voz alta e está mexendo ali né, com a voz e tudo. Sim. A gente está saboreando as palavras quando está falando, e o toque no livro, né? A gente está então, uma boa literatura, ela envolve essa coisa dos sentidos da gente, e acho que é um tanto do que você falou e que concordo também. E ouvir sempre, né, Marco? Ouvir sempre é importante. E acho que esse prazer de ouvir uma boa história tem a ver com a próxima pergunta que quero te dizer, que vem antes com o depoimento. Eu, enquanto leitor, sou fã absoluto da Menina que Queria Ser Gambá. Eu gosto, você sabe disso, já te disse isso várias vezes, e digo isso a todo mundo. Essa história, inclusive, eu acho que para mim, para a sorte de todos nós, eu gostaria muito de ter feito essa história, e ainda bem que não fiz, porque não faria tão bacana como você fez. A dança das palavras, o jogo, a hora do riso certo ali, a cada final de quadrinha, e com uma história que tem a ver com o cotidiano das crianças. Mas é preciso brincar com a ideia de que você acabou de dizer que ia para a fazenda com seu avô e guardava essas histórias ali com você também, e que hoje você também é avô, e que ao ser avô, bom, como eu também, e ao ser avô, você está comemorando também, ao mesmo tempo, 20 anos do Paradeiro do Padeiro. E eu tenho que confessar aqui também isso e dizer que, na minha visão, o Paradeiro do Padeiro está junto com alguns outros livros, poucos, de outros autores de Brasília, que aí vamos colocar no sentido geográfico, a gente traduz literatura a partir do Distrito Federal, que eu considero como clássicos. Quando eu coloco como clássico, no sentido de que muitos contadores já contaram, muitos professores já leram nas escolas, você já deve ter autografado esse livro para inúmeras pessoas e lido para inúmeras crianças, assim como outros livros que eu posso citar aqui de cabeça, aqui o Jacaré Bilé, da Alessandra, por exemplo. Então, para mim, esses livros estão ali entre aqueles 5 livros que são clássicos da nossa literatura. E não é fácil, não é simples, não é todo livro que alcança 20 anos de vida. Então, parabéns pelos 20 anos. E eu queria te dizer assim, quando a gente escuta o Paradeiro do Padeiro, bom, primeiro a gente, se tiver com fome, né, cara, já deu um problema. Mas essa história, ela tem um tiquinho de mistério. E como um bom mistério, ele tem aquela surpresa ao final. Então, queria que você falasse um pouquinho do Paradeiro do Padeiro, de como você foi se percebendo que essa história estava ali continuando, ganhando, por exemplo, para quem não conhece, o Paradeiro do Padeiro já começou como um formato, com um texto ali numa outro projeto gráfico, que depois ganhou um projeto novo, já participa de projetos no Brasil inteiro, quer dizer, conta um pouquinho para nós. Bom, Tino, primeiro eu quero agradecer imensamente, porque eu sou fã do seu trabalho, assim, seu trabalho sensacional, suas histórias, e ouvir esse elogio sobre o Paradeiro do Padeiro e a Menina que Queria Ser Gambá, assim, só me fortalece como escritor. Mas engraçado, o Paradeiro do Padeiro é uma história que sempre que eu vou nas escolas eles me perguntam, qual é o seu livro preferido que você fez? E eu não tenho nenhum pudor em dizer,
é O Paradeiro do Padeiro, porque foi o Paradeiro do Padeiro que me abriu as portas para esse maravilhoso mundo da literatura. E ele é um livro que existe uma história de muita emoção por trás desse livro, porque esse padeiro ele existiu de verdade. Ele foi o meu avô, o vô Chico, meu grande amigo de infância. Quando ele morreu, eu tinha apenas 7 anos, mas assim, a nossa amizade foi tão forte que eu carrego comigo o tempo inteiro. Então, ele foi um livro que ele foi chegando para mim de uma saudade. Depois de adulto, um dia pensando no meu avô, pensando muito nele, me veio a pergunta, e engraçado que eu estava sozinho, mas me veio a pergunta em voz alta, né? Onde foi parar o padeiro? A partir do parar o padeiro, veio parar o padeiro, o paradeiro do padeiro. E aí falei, vou fazer uma história. E a história foi surgindo, porque aí eu fui colocando as lembranças do interior, que ele morava, da cidadezinha do interior, e aquela coisa aconchegante que é, poxa, uma padaria com pães quentinhos, assim, ela é muito aconchegante. Mas, assim, eu precisava criar um porquê dessa história, um começo, meio e fim. E foi interessante que a história veio nascendo quase pronta, né? Todo dia era sempre assim, nem bem amanhecia, e começava a correria numa certa padaria. Então, também com base em outras leituras que eu fiz, de observar ilustrações, por exemplo, tem um livro que eu amo muito, que me ajudou a escrever O Paradeiro do Padeiro, que foi fazer essa linha do tempo, que o Paradeiro do Padeiro ele começa de manhã, ele tem o meio-dia, ele tem a tarde, ele tem a noite, ele tem, né? Então ele faz uma linha do tempo. E essa linha do tempo eu passei observando a ilustração do livro A Casa Sonolenta. Ali na janela você vê a luz mudando da manhã, da tarde, passando, e eu achei muito legal isso. E aí, como eu sou fã também da Audrey Wood e do Don Wood, no Rei Bigodeira também tem essa passagem de tempo. Então essa sutileza da passagem de tempo da ilustração me permitiu falar, bom, vou fazer uma história seguindo essa linha do tempo. E tudo fluiu muito naturalmente, Tino. E como eu escrevo em versos, né, eu precisava terminar com uma rima. Eu não sei se eu dou um spoiler aqui agora do Paradeiro do Padeiro. Por favor, por favor. Mas por assim, favor. cara, o Paradeiro do Padeiro... O Morricone, Renato Morricone, ele diz o seguinte, que pode contar o final dos meus livros, não tem problema. O mais interessante para mim é que você caminhe por ele todo. Mesmo que você já saiba o final. É isso. Então, assim, eu vou dar um salto nesse caminho, porque é engraçado que eu fiz o livro e ele veio pronto até a metade. Quando chegou na metade, deu uma travada na criação. Mas aí me acendeu o fim. Eu falei, então já sei, ele vai conhecer o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Que rima, né? Onde foi parar? Por que fechou a padaria? E com um sorriso faceiro, seu Francisco respondeu, viajei para realizar o sonho de todo padeiro, conhecer o Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro. Fim. E essa revelação é só na última página. Então, assim, eu acho que eu fui muito feliz. E fico feliz que esse livro ajude também nas salas de aula, sabe? Eu fugi um pouco da sua pergunta inicial, mas é porque, assim, eu tinha necessidade de contar essa história da história, porque... para justificar o porquê eu gosto. Muito melhor do que responder a minha pergunta. Não, é porque também assim eu preciso justificar por que eu gosto tanto desse livro, porque ele é um livro muito de emoção mesmo, né? Ele começou com uma saudade, mas aí ele vem um mistério, porque o mistério é esse mesmo, né? Assim, onde eu perguntava com o meu olhar de criança quando o meu avô partiu, né? Eu perguntava na minha inocência, onde foi parar o padeiro? Onde foi parar o padeiro? Então eu tinha que ter um mistério também nessa, porque eu ainda não sabia, ainda não sei onde foi parar o padeiro, né? Mas hoje eu sei que ele está dentro de mim, ele me acompanha nesses 20 anos, e a saudade que eu senti ali naquele momento da criação, ela foi embora, porque cada vez que eu conto a história do Paradeiro do Padeiro, cada vez que eu visito uma escola, cada vez que eu ouço essa história, eu percebo a presença do meu avô comigo. Então, assim, ele está muito presente, né? E é isso. E o Paradeiro do Padeiro é pura emoção. E eu acho que livro é isso, é emoção, tem que ter verdade. Você pode ter uma técnica de escrita, você pode ter um texto perfeito, mas se você não tiver uma verdade emocional, fica um livro fraco. Então, se tiver emoção, o livro é real. Eu acho que é por aí. Que bacana. Marco, a gente está aqui em cimíssimo do tempo. Sim. E eu queria te dizer o seguinte, na nossa conversa a gente passeou aqui por Monteiro Lobato,
nas histórias que você se sentiu o próprio Pedrinho, então penso que numa estante do Marco teriam livros do Monteiro Lobato. Passamos aqui também pela literatura infantil, quando você brinca aqui de dizer que a Casa Sonolenta também serviu de inspiração, então os livros da Audrey e do Don Wood, que para quem quiser pesquisar mais um pouquinho. Mas eu queria antes dizer tchau, assim, numa resposta curtinha, se a gente quisesse assim, poxa, mas o Marco ele faz tanto livro ali escrito em verso, será que o Marco teria uma dica de um livro em versos que ele pudesse, ou um poeta que ele gostasse e pudesse indicar para a gente também buscar aí nas nossas bibliotecas, nas livrarias, assim, e aí a gente encerraria com essa brincadeira. Olha, aliás, você já deve ter feito isso, eu vou te pedir para encerrar com aquele poema onde você fala do seu nome. Tá, mas assim, se eu tiver de indicar um autor em versos, alguém contemporâneo que eu gosto muito, que eu respeito muito a literatura dele, é o Léo Cunha. Eu tenho, assim, estou descobrindo os versos do Léo Cunha, assim, pouco a pouco, e estou virando um grande fã. Mas a minha trajetória literária, ela passa por Meu Pé de Laranja Lima, Alice no País das Maravilhas, O Senhor dos Anéis e o Garcia Marques, né? Agora, como o tempo está encerrando, o versinho que você pediu é o seguinte: eu gosto muito de brincar com as palavras e eu sempre me apresento assim, como em versos eu escrevo, em versos eu me apresento. No meu nome tem o mar, tem o ar, tem um arco para me lançar. Ao mar, no ar, ao arco onde o tesouro está. Sou o ponto onde tudo começa, onde tudo vai terminar. Sou o mar. É isso. Olha aí, então queria, Marco, agradecer a tua disposição, de partilhar com a gente um tanto do que é o autor, né, dessa parte de dentro aí para a gente que faz aqui, e você também conosco, a Jornada Literária Histórias na Sua Escola, nós agradecemos e esperamos encontrar contigo nos livros, nos vídeos e pessoalmente também. Grande abraço e até breve. Grande abraço, Tino, obrigado a todos, projeto maravilhoso e vida longa ao projeto. Obrigado a todos.